Hoje, o diálogo é sobre produção de eventos de rua. E isso lida com qualquer evento que é desenvolvido e produzido na rua. Então, batalhas de rima, saraus, encontros de capoeira, encontros circenses, poetry slam, coisas envolvidas com malabarismo, slackline, todas essas áreas, essas artes, né, compostas pelo circo, pela área circense. Então todo esse tipo de material pode acontecer, né, nas praças, nas ruas fechadas, em espaços assim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A arte urbana, a produção de eventos urbanos. Eu dei o exemplo da arte porque é o que a gente vai se envolver mais. Mas se vocês tiverem o que falar também sobre, sei lá, feira de artesanatos, feira livre e tudo mais, o espaço é aberto para isso. Quero começar trazendo perguntas para que vocês possam buscar respostas ou buscar mais dúvidas sobre elas, para que a gente possa desenrolar aqui no nosso diálogo, certo? Produção de arte de rua ou produção de evento de rua. Primeiro, o que você entende que seja isso? Produção disso. Segundo, como você acha que isso pode chegar em mais pessoas? E terceiro, como você vê as que já existem, as produções já existentes? Coisas boas, coisas ruins, coisas que podem melhorar. Porque nesse diálogo a gente começa também a buscar entender o que a gente faz e como isso pode se aprimorar. Ou o que o outro faz e como eu posso ajudá-lo a melhorar aquilo que ele já faz. Ou como isso funciona e se eu quero produzir. Porque às vezes a intenção também estou curioso, quero entender como faz para eu também fazer. Não faço ainda, mas quero fazer. Certo? Alguém quer começar esse diálogo? Não tava esperar, mas vamos aí. Aqui vai. Calma aí que eu não tinha reformulado ainda, eu tava pensando já em alguma coisa. Se quiser passar para outra pessoa. Alguém aí já reformulou o que vai falar aí? Boa sorte. Foi? E aí? Você falou das produções, né? Eu sei um pouquinho, eu sei, bem pouco de produção de rua, essas coisas. Aí eu queria perguntar pra você como que funciona, porque eu pretendo futuramente, entrar nessa área pra mim saber lidar. Então, eu tenho um pouco conhecimento, mas eu queria saber mais pra, ficar melhor nessa área. Certo. Eu vou te responder isso, mas eu acho que é interessante até para eu não cortar, não limitar nenhum olhar. Caso alguém queira falar, poxa, o que eu entendo sobre produção, o que eu vejo que seja, porque eu não quero limitar ninguém a, poxa, é isso aqui porque o Elegante falou. Não, cada um vai ter o seu ponto de vista. O que eu vou trazer aqui também é uma das alternativas, certo? Eu acho que um caminho natural de produtores culturais hoje é primeiro contemplar a arte, né? Ser contemplado, ser recepcionado por ela. Eu acho que eu tive essa ideia de produção a primeira vez com algumas referências da região, tipo o próprio Elegante, o finado Bachan, o Pauê também já era envolvido em algumas coisas. Então no começo parecia algo distante, assim, né? Parecia que seria algo que eu poderia frequentar esses lugares, mas que eu precisaria de muita bagagem para pensar em organizar alguma coisa, correto? Aí a partir daí, acho que foi um caminho natural também conhecer as batalhas de rima pela mídia e tal, as mídias que eu falo, internet, né? E consequentemente a gente começa a rimar na praça, aí a gente chega naquele ponto, eu quero frequentar sobre eventos em geral, mas eu vou começar com batalha de rima, né? Eu quero frequentar uma batalha de rima, eu quero ir pra plateia, ou eu quero rimar, eu quero tentar de alguma forma. E a partir do momento que você entra nesse ambiente, você não se vê só como espectador, mas você observa a logística, né? Pô, quem tá tirando foto? Quem tá gravando? Quem tá apresentando? Quem tá votando? Então só de ser inserido nesse movimento, você já aprende um pouco da logística, né? E já se sente capaz, né? Tem gente que criou uma batalha de rima indo talvez 3, 4 vezes em uma, certo? Aí a partir daí
pelo menos a minha trajetória, eu conheci pela internet, aí fui na Batalha da Central, na Santa Cruz, fui no Sexta Free. Aí o Bastian começou uma oficina de rima na Casa de Cultura Chico Science. A partir daí, os meninos do Moinho Velho que frequentou essa oficina criou uma batalha. Mesmo lá já sendo um ambiente onde o próprio Elegante já cogitava fazer uma batalha de rima lá, eu lembro na época. Comecei a frequentar a Chico. A partir da Chico, comecei a colar em outras batalhas, se empoderar mais para tentar rimar de verdade. E a partir dali eu eu queria participar de algum evento também, de alguma organização, né? Logo depois teve o Brasil Rima também. Eu lembro que eu tive esse convite para participar de alguma forma, ou na organização, ou só apoiar o evento. Só que eu achava que não tinha tempo para isso, né? A correria louca que eu tô já de anos, eu falo, não tenho tempo. Aí veio a Batalha da Três Tombos, onde eu fui na primeira edição, Elegante ganhou a primeira edição. Perdi na primeira fase pro RT. Aí os meninos falaram, ajuda a gente aí. Eu falei, eu sei fazer isso aqui, né, mano? Aí, a partir dali, segui na organização. Só que, uma vez como organizador de batalha, ficou muito mais claro a diferença de logística entre uma e outra batalha, né? Porque quando a gente não é inserido ainda, parece que é tudo a mesma coisa. E assim, eu venho de uma jornada na capoeira também, onde as produções são, seríssimas, cara. Tem uma hierarquia de quem pode ou não comandar, de quem pode ou não dar ideias. E a batalha de rima era diferente, era mais dinâmico, qualquer um poderia chegar e somar de alguma forma, né? Uma vez como organizador, eu conheci muitas dificuldades, né? A primeira eu tô fazendo um evento semanal, certo? Eu preciso pelo menos de uma semana para organizar esse evento. Só que esse evento não é a única coisa que eu faço da vida. Então o que acontece? Eu preciso de mais pessoas. E essas outras pessoas têm a mesma disposição que eu? Têm os mesmos ideais que eu? E aí vai formando, até a gente chegar num ponto do que a gente considera uma logística, né? E assim, hoje eu me considero, quando perguntam, um produtor, um agitador cultural, certo? Tem muita gente com mais bagagem do que eu, fazendo eventos e ideias muito maiores do que eu, só que eu me sinto gratificado por tudo que eu fiz até hoje, certo? Porque eu tenho certeza que pelo menos 3 ou 4 eu ajudei a trazer pro nosso lado. E já tá bom, né? Tem gente que trouxe 1.000, 1 milhão, mas 3 ou 4 eu participei disso. Então você perguntar, eu queria entender mais e tal. Eu acho que você frequentar já é o começo disso, né? E um segundo passo que eu acho seria perguntar, né? Perguntar para as pessoas, e aí, como que você fez? Como que você faz? Como que chegou essa premiação? Como que vocês compraram o equipamento para gravar, para reproduzir? Quem cuida das redes sociais? Precisa postar vídeo? Né? Quanto tempo o flyer tem que sair antes de sair a batalha? E assim, eu não acho que nunca vai ter Claro que tem oficinas de produção cultural, também é um bom caminho, né? Na Casa de Cultura, nesse momento, não tá tendo. Mas em outras, eu acho que eu vi na do Campo Limpo, se eu não me engano, que tá rolando agora. Agora nessa época. E eu acho que esse pelo menos a maioria das pessoas que tá aqui, foi o caminho que eles tomaram, né? Primeiro, frequentar, conhecer, se sentir inserido. A partir daí, tentar se enxergar como produtor e realmente pôr a mão na massa, né? E eu acho que é isso. Uma introdução mais ou menos do que foi pra mim o processo. Eu acredito que tenha sido parecido com algumas pessoas, né? Certo? Muito obrigado pelo espaço de voz aí. Nós que agradecemos. Alguém? Mais alguém? O Darwin quer falar. Calma aí que Calma aí que tá no 60% ainda de processamento as ideias. Mas esse negócio que você falou de, quando postar, quando fazer e tal, pode crer. É uma coisa que a gente bate cabeça, mas ao mesmo tempo a gente já tem que fazer, ao mesmo tempo, a gente tem que estudar e ao mesmo tempo lançar e fazer, tá ligado? E pegar referências e conhecimento de todos os lugares possíveis. Por exemplo, a questão de quando postar vem do marketing, a questão de quando de tal coisa já vem de outra coisa, enfim. E como produtor de evento, né, que a gente tem a Cota e 30,
a coisa que a gente mais tem que ter é cabeça pra aguentar crítica, porque o negócio é embaçado, mano. E... enfim, eu não sabia muito o que dizer, mas já que eu tô com o microfone aqui, vamos falar alguma coisa que preste, né? Eu, como um dos hosts, né, tem a Nath também, que ela... a ideia da 4h30 foi dela. Aí eu só... como já tinha parte de um projeto pela metade, eu só juntei as ideias dela, a gente colocou pra rua. E aí a gente já tinha a nossa equipe, que era o pessoal da gravadora 430, inclusive já tô explicando parte da história aqui. E aí a gente, como ele disse, né, tipo... eu não posso fazer tudo sozinho porque não é a única coisa que eu faço, tá ligado? Por exemplo, eu cuido do meu estúdio, eu cuido da gravadora, enfim. Cuido da carreira de vários artistas. Então, tipo, como é que eu vou fazer tudo aquilo sozinho, tá ligado? Aí eu falei, caramba, fulano, você vai ficar no beat, você vai ficar em tal coisa, tal. Mas eu, por exemplo, eu cuido das redes sociais e eu faço o flyer. Se a gente fizesse vídeo, eu também estaria editando, então eu ainda tô buscando mais pessoas para a equipe. Então essa é a parte mais dificultosa também, é você chamar pessoas não só capacitadas, mas também que tenham tanta vontade quanto você, tá ligado? Eu acho que esse é realmente o maior desafio possível, tá ligado? Que talvez até responda a sua pergunta. O maior desafio possível é você chamar pessoas com tanta vontade quanto você, que vão levar o seu projeto tão a sério quanto você, para que também seja o projeto dele, tá ligado? Para que seja o projeto de todo mundo e não só o meu em que você faz parte, tá ligado? Enfim, é um pouquinho só do que eu queria dizer, é só isso. Isso que você falou de, já tá rolando, eu tenho que dar um jeito. Eu costumo falar com o pessoal da Três Tombos que a gente tem que trocar a roda do carro com o carro andando. Tá ligado? É muito difícil. Era só uma adenda, eu nem queria ter pegado o microfone. Não, tudo bem. A gente pede para pegar o microfone para que tenha também o registro do que a gente está falando. Principalmente porque, assim, isso tudo constrói. O que a gente está falando aqui agrega. Por mais que seja, é só a minha opinião. É a sua opinião. Você partilha disso com a gente. Faz parte. É importante todo mundo aqui estar ciente disso. A gente não quer que ninguém aqui pense, eu só vim aqui e falei uma opiniãozinha. Não, é a sua opinião, a gente respeita isso. Concordando, discordando, a gente respeita isso. Porque é isso que a gente quer desenvolver também aqui. Por que a gente faz esse diálogo? Para que haja respeito entre as opiniões. Que as pessoas se escutem de verdade. Senão fica aquela coisa, não, mas só vim dar um alô. Não, você veio e deu um alô, e você falou, e tá certo. Todo mundo aqui tem esse direito. Estamos num espaço público, mano. A gente tem direito à livre expressão. Não aguenta, bebe leite. Entendeu? Mais alguém quer falar? Queria fazer uma pergunta, que eu não sei nem se tem muito a ver com o tema, mas é uma coisa que eu venho percebendo de alguns movimentos, de algumas coisas, batalha de rima principalmente. Primeiro gostaria de falar que uma das batalhas de rima que eu colei presencialmente foi a da Três Tombos, aí você já tava na org, muito bem. E o que é? Como a gente faz para o movimento cultural não perder a sua essência e virar só uma questão de dinheiro, questão de fama, questão de marketing? Tive algumas experiências de que a gente tinha começado uma batalha, era só para iniciantes mesmo, não era para hypar, daí do nada virou uma coisa muito maior do que a gente pensava, daí chegaram outras pessoas e tomaram o controle e, sabe, foi escalando para um lado que, assim, muitas coisas acabam indo e que eu acho que não era esse o caminho, sabe? Tipo, como que a gente faz para não... você tá aqui pela cultura, você tá aqui por você tá aqui para mostrar a sua arte e não para ser melhor que ninguém ou para, nossa, eu sou bom, eu vou ganhar isso só e apenas isso. Porque é isso que eu estou vendo e que me preocupa, é uma das minhas preocupações ultimamente. Eu acho que isso vai muito da pessoa entender do negócio do querer vender a arte, mas não fazer a arte vendida. E ela já terminou com um negócio que eu ia falar, de tipo assim, em que momento que a gente é mais, todo mundo aqui, eu acho que a grande maioria é mais voltado pro rap, pras batalhas, mas vou falar de batalha e música, que agora, querendo ou não, o que mais estava em ascensão era o trap, né, até então. E as batalhas que, tipo assim, tá chegando num ponto de que as pessoas que absorvem estão começando a enjoar.
De tipo assim, no trap, porra, tá chato. Nas batalhas, a mesma coisa de, porra, tá ficando chato. E como eu acho que os MCs entendem essa visão de parar de fazer arte vendida pra começar a vender arte, é entender o que às vezes é difícil, que é o intuito da arte. Do objetivo, que nem besteira, mas foi a rima, uma das que eu mandei na 4h30 essa semana, que é um bagulho de tipo assim, você sabe pra que as batalhas de rima foi criada? Não era só de sangue, era pro pessoal de gangue parar de cair no bang bang. E eu não sei o que intercala. Como que hoje em dia os MCs pararam de trocar palavra e discutem sobre trocar bala? Tá ligado? Então, tipo, eu acho que isso aí vai indo pra outras partes também, mais e mais. Eu vou aproveitar, tem 3 questões que foram levantadas e vou responder a minha opinião, meu ponto de vista. Cada um pode ter o seu, discordam também, né? Discordem, é ótimo. Discordem, concordem, do jeito que vocês acharem certo, tá? Sobre o que você perguntou de como começar. Tudo bom? Belezinha? Só me recorda, era essa pergunta, né? Como começar, tá? Como começar a produção? É a gente entender que produzir um evento é só tornar aquilo que já está habitual, principalmente evento de rua, porque o evento de rua ele é, por natureza, popular. Pessoas já estão habituadas a ver ou ouvir ou falar sobre aquilo. Então produzir isso é só trazer para a superfície algo que já estava acontecendo. Entendeu? Que você vai antigamente, né? Você ia num canto nas periferias nas periferias de Nova York. Você chegava lá, tinha nos cantos o pessoal rimando já entre eles, disputando entre eles. Era, como foi falado, era para resolver discussão de gangue, era para resolver discussão entre participantes da gangue, não a gangue em si, mas o menino ali que discutiu com o menino da outra rua de baixo. Então junto aqui vamos fazer isso rimando para ver quem que tem razão. Entendeu? A gangue da 4h30 brigou com a gangue da Street. E aí, nesse contexto, surgiram, já estava no submerso ali da parada. E quando emerge, é para mostrar, olha, isso aqui é interessante, é cultural, é habitual. E por que eu estou falando isso? Todos nós aqui temos o hábito de ver batalha de rima. Se daqui a pouco, vocês vêm aqui num domingo, antes de começar a Brasa e Rima, tá rolando um malabarismo ali, umas 3 pessoas fazendo malabarismo. Tá errado? Não, é uma arte. E é uma arte circense que veio antes da batalha de rima. Entende? E aí, por que eu tô falando isso? Porque essa pessoa vai se juntar ali, hoje são 3, aí daqui a pouco são 10, aí daqui a pouco tem 20, aí daqui a pouco tem 100 pessoas. O ponto da produção, que é o dificultoso, é entender, quanto mais gente você tem, mais controle você tem que ter de certas situações para ninguém se ofender, ninguém gerar uma ofensa, ou gerar uma agressão, gerar uma violência contra quem está ali ou contra quem está fora dali. Vou trazer de forma mais presente, mais entendível na organização de batalha. Organizamos a Batalha da Brasa e Rima aqui. A gente não tem o controle de quantas pessoas vão vir. Agora, eu tenho o controle de que, se vier mais de 100 pessoas aqui, algum dos vizinhos vai ligar para a polícia falando: tá rolando um arrastão na praça, porque não tá habituado a isso. Entende? E aí eu vou ter que entender que quando tiver mais de 100 pessoas, eu vou ter que lidar com a polícia. Eu vou ter que falar com as pessoas para acalmar todo mundo, que eu vou falar com a polícia. Por quê? Porque senão vai dar BO pra gente. Pera aí. Isso é elegante, eu achei que você tinha aprendido com peixão. Faz parte. O que você falou, mãe? Engenheiro tem maior trabalho para bolar escapamento, né? A gente vai lá e tira. Então, até uma questão que a gente falou aqui, a gente sabe que isso também é uma cultura de rua, não é um evento, né? Mas é uma cultura de rua. Tudo bem,
deixa passar a moto lá, deixa passar a moto aqui, não tem problema. Mas a gente vai parar um tempo, conseguir conversar com calma, para eles também não interferirem na nossa atividade. E voltando ao que eu estava falando, a produção de um evento de rua, como uma batalha de rima, se eu não tiver a responsabilidade com o que eu estou fazendo, acabo perdendo a mão. Exemplo, como eu disse, vem mais de 100 pessoas aqui na Brasil Rima. A polícia aparece aqui falando que alguém reclamou, alguém fez uma reclamação. Se eu for lá e bater de frente com a polícia, e brigar com a polícia, porque eu não gosto da polícia, não sei o quê, mano, não vai resolver. A polícia vai sair dando porrada e tiro em todo mundo. E aí vai dispersar os 100 que tem aqui. E aí ninguém mais cola porque tem uma situação de perigo. Agora, se eu tô entendendo que aquilo é uma responsabilidade, no momento em que junta um número de pessoas grande, que a polícia é chamada, eu vou dialogar com a polícia, explicar o que está acontecendo. Se eu precisar, exemplo, preciso de um documento, de um alvará para fazer a atividade acontecer aqui. O que eu vou fazer? Eu vou atrás desse alvará. Por quê? Porque aí chegou a minha informação. Você tem tantas pessoas se juntando, precisa de tal documento. Não, do jeito que está fazendo é livre o uso do espaço. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente não tem alvará. Isso está dentro da Constituição Federativa do Brasil. Se você for olhar lá, eu acho que é o parágrafo... artigo 5º, parágrafo 8º, parágrafo 9º. Exatamente no espaço público. Do jeito que a gente tem hoje. O artigo 5º, parágrafo 9º pode. Por quê? Porque é uma manifestação pública. Você pode se expressar, você tem direito à livre expressão. Agora, quando você junta 100 pessoas, estou dando um exemplo de 100 pessoas, mas pode ser um pouco menos, um pouco mais, eu não vou lembrar de cabeça agora. Aí já não é mais só uma manifestação artística ou expressão. Não é só mais um encontro de conhecidos e amigos. Peraí. Faz parte. É isso. Estamos na periferia, mano. Faz parte. Quando a gente junta, voltando à questão, quando a gente reúne mais de, sei lá, 80 pessoas, 100 pessoas, não vou saber ao certo, né, de cabeça, mais pessoas no ambiente, aí não é mais só uma expressão, um encontro de amigos, né? Já é lidado como outra forma. E aí, normalmente, a polícia é acionada, né? Comumente, não que seja um padrão, mas acontece... É raro, mas acontece sempre. Entende? Então chama a polícia, chamam alguém do poder público para ver o que está acontecendo, entendeu? Para saber o que é. Hoje em dia a gente tem alguns eventos públicos, principalmente de batalha de rima, que podem exemplificar isso. Batalhas de rima que juntam mais de 300 pessoas na rua. Aí normalmente vai alguém da política, do governo, para ir lá conversar, para entender o que é, para entender o que estão fazendo. E aí, se a organização ali da batalha não apoia certo político ou certo partido, aí eles começam a gerar outros tipos de situação para tentar evitar. Porém, como eu disse, está dentro do artigo 5º na nossa Constituição. Você tem direito à livre expressão. Eles não podem barrar você. Eles podem falar o que for, mas eles não podem barrar você de se expressar. Então a expressão artística é livre. O que precisa é entender também as moderações para isso. Estou fazendo um evento que tem mais de 100 pessoas, já não é só uma livre expressão. Tem mais do que isso. Dentro do meu evento, eu estou vendendo algo, já não é só mais livre expressão. Entendeu? Tem alguém ali dentro do seu evento vendendo uma latinha de água, uma garrafinha de água, uma latinha de cerveja. Já não é mais só livre expressão. Entendeu? Aí virou outra parada e não que você tenha que parar de produzir por conta disso. Pelo contrário, você pode continuar entendendo a responsabilidade sobre isso. É como se eles tivessem certificado de agora você faz um evento. É como um certificado. É como um certificado, certo? E por que eu tô falando isso? Qual que é o objetivo dentro do que você me perguntou? Começar é fácil.
Uma batalha de rima. Começar, pega uma folhinha, pega uma caneta, junta o pessoal, alguém faz um beatbox, os outros rima e vamos ver aqui, faz o chaveamento dos nomes, marcha. Agora, continuar é um pouco mais trabalhoso. Sua batalha começou a ter muita gente, vai atrás de alvará, vai atrás de banheiro público, banheiro químico, vai atrás, tudo. Você consegue conversar tudo isso pela subprefeitura, pela prefeitura, algumas coisas até né, através da polícia mesmo. Por quê? Porque essas pessoas têm que, eles têm lá né, no plano deles, todos esses planejamentos. Quando tem um evento com mais de tantas pessoas, o que a gente vai fazer? Qual que é o padrão de abordagem? Então, tanto a polícia, quanto a subprefeitura, quanto a prefeitura, eles vão ter esses padrões lá. Então você consegue ir atrás desses lugares para entender o que você precisa, né? E isso, como eu disse, com o passar do tempo. Você viu que o que era 2 pessoas virou 10, começa a observar, começa a pesquisar sobre, entendeu? Todas essas informações que eu estou falando aqui, com mais atualidade, né, com mais, de um jeito mais atualizado, você encontra na internet. Você vai lá no site da prefeitura, se não tiver lá, eles têm que, pelo telefone, pessoalmente, eles têm que te passar essa informação, entendeu? É obrigatório. Algumas coisas eles têm que te passar, eles têm a obrigação de te passar até por escrito, algumas coisas. Opa, falando pra vocês, mas não pra live aqui, muita calma nessa hora. Nessa calma. Como eu disse, os arquivos, os documentos que a gente precisa para continuar, para fazer o negócio evoluir, você consegue achar em outros lugares, né? Algumas coisas já vai ter lá a documentação. É só ir atrás, ver, às vezes pela internet você acha, né? Se não for, como eu disse, se não encontrar pela internet, às vezes presencialmente você encontra, certo? O mais importante para a gente, nisso tudo, na produção do evento, a gente se organizar. Vocês querem a blusa? O mais importante pra gente é a gente se organizar com o que a gente quer fazer. E aí eu saio da sua pergunta sobre como começar e entro na resposta para sua pergunta. O que a gente quer fazer? Ah, mas tem gente que veio aqui e mudou todos os planos do evento que a gente começou. O que a gente quer fazer? Aquela pessoa que veio aqui e mudou todos os planos, ela está no interesse dela. E a gente? Pô, comecei uma batalha aqui na praça, veio uma galera, começou a se mobilizar e começou a fazer um negócio diferente e tomaram o negócio da minha mão e quiseram fazer. Tá bom, deixa eles lá. No outro dia você vai na mesma praça e faz um outro evento do jeito que você quer. Por quê? Porque o espaço é livre. E eles não podem te brecar. Eles podem tentar te boicotar. Isso acontece muito, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas eles podem tentar te boicotar. Se você estiver fazendo com o foco no que você quer, tiver um objetivo específico, mesmo que eles queiram te barrar, não vão conseguir te atrapalhar. Você tem o foco, quem está junto, quem está na mesma ideia que você, vai continuar com você ali, entendeu? Por que eu falei que vão tentar te barrar? Que isso acontece muito. Não só nas batalhas de rima, mas qualquer coisa que envolva dinheiro, a gente precisa lembrar, a gente vive num país capitalista, as pessoas precisam de dinheiro, a necessidade às vezes fala mais alto, e tem gente que não tem mínimo de caráter e quer passar por cima dos outros, quer atropelar os outros. Não quer pegar a sua ideia e aprimorá-la, ele quer roubar a sua ideia para fazer dinheiro em cima de você. Tem gente que faz isso. Tem gente que não. Tem gente que está num outro objetivo, mas fala, pô, eu queria só somar, eu queria ajudar. E aí é dialogar, é conversar. Uma coisa importante, o monge já falou, já citou, e eu faço a citação aqui de novo. Tá com dúvida se aquilo pode ser feito, como que pode ser? Pergunta. Quer somar com alguma coisa? Fala. A comunicação é uma das falhas maiores na nossa sociedade. Por isso também, esse tipo de movimentação de diálogo é revolucionária e está num espaço de resistência cultural. Porque não é comum a gente conversar.
Não é em toda batalha que você vai ter esse tipo de diálogo aqui. Vez ou outra você vai ter esse diálogo depois da batalha, ou antes da batalha, mas durante o evento, entende? É mais difícil. E é importante a gente fazer isso. É importante a gente reforçar isso. Certo? Você comentou sobre algo parecido também, né? Sobre... Fugiu a teoricamente pergunta. Como consertar, porque teoricamente Isso. eles estão confundindo, muitas pessoas estão optando pela fazer arte vendida do que vender arte. Eles estão confundindo vender arte com arte vendida. Certo. E é uma coisa que eu queria levantar também, agora que você falou, retornou. Produção de evento é produzir. Mas produzir, hoje, você consegue entender de duas formas. Produzir, criar algo. Então eu peguei uma argila e produzi um vaso, certo? Eu produzi e coloquei em casa. Ou produto. Eu peguei uma argila, fiz 10 vasos, produzi 10 vasos e vendi. Então a palavra produção ela é muito ampla. E por que a gente colocou isso como tema também do diálogo? Pra gente entender que isso é amplo. Tem gente que vai estar aqui com o objetivo de vamos se juntar, fazer uma coisa diferente. E vai ter gente que vai chegar e falar assim, vamos lá que eu quero vocês junto pra me dar um percentual de não sei o que, pra eu ganhar um lucro de tantos por cento em cima. Cada um tem a sua cabeça. Não dá pra eu falar pelo outro, mas eu posso falar por mim. E cada um vai poder falar por si. Para que tipo de arte, para que tipo de produto que você está desenvolvendo, que tipo de produção você está desenvolvendo? Para produzir arte ou para virar produto? A arte virar produto. Entende? Entende? Sim? O que a gente busca numa arte de rua, pode ser uma batalha de rima, pode ser um encontro de circo, né, de eventos circenses, pode ser uma feira livre. O que a gente busca nesses espaços são coisas que tenham um alcance maior para a população, uma coisa popular. Nem sempre isso acontece como a gente espera. Nem sempre isso acontece, certo? Mas o mais importante é a gente entender o que a gente quer fazer ali. O que a gente quer fazer nessa produção, como parte dessa produção. Venho numa batalha de rima para fazer rimas de improviso, para me divertir, para curtir. Então você vai produzir rimas. Produzir uma arte contemporânea, momentânea, instantânea, certo? Tem gente que vai vir com o objetivo de fazer rimas para ganhar destaque, para ganhar lucro, para cada um vai ter um olhar, certo? Voltando só para responder essa questão, como eu disse também, meu ponto de vista, quem quiser discordar, discorde à vontade, a gente tá aqui para isso, vamos discutir essa bagaça aqui, certo? Eu não gostei, não curti. O negócio é o seguinte, quando a gente vê alguém que está num objetivo diferente do nosso, isso vai colidir. Se eu estou no espaço de batalha de rima, com o objetivo de me aprimorar fazendo rima, e eu vejo alguém que está ali porque ganhou um dinheiro para estar ali, isso vai colidir com o meu objetivo. Ou o contrário também. Poxa, eu fui num evento porque eu ia ganhar um dinheiro, e aí eu cheguei lá e tinha uma galera só para curtir a rima. Vai colidir. O mais importante para nós que estamos aqui avaliando isso é entender que todo mundo tem o seu direito de livre opinião e de livre expressão. Eu não posso obrigar a pessoa a pensar do mesmo jeito que eu. Entendendo isso, eu vou fazer a minha parte. Pô, mas eu não vou ganhar dinheiro com isso. Não interessa, eu fui fazer a minha parte. Ou, pô, mas só eu vou ganhar dinheiro com isso. Não interessa, eu fui fazer a minha parte. Cada um vai pensar do jeito que quiser. Eu também não vou ficar aqui falando o que tem que pensar ou não. Cada um faz o que achar certo, né? A gente trouxe essa proposta de produção de eventos também para a gente entender um pouco além da batalha de rima. A batalha de rima, ela é um encontro cultural. E como eu disse, ela é popular.
A população já está habituada, a massa da população já está habituada à palavra batalha de rima. Se você chegar em qualquer pessoa na rua e falar assim, você já ouviu falar de batalha de rima? Ela vai citar alguma. Ela já viu em algum lugar. O filho dela faz, o amigo dela faz, o tio dela rimava nas antigas. Vai ter alguma coisa. Entendeu? Entendendo isso, é uma arte popular. Todo mundo pode fazer. Produzir este evento faz com que você tenha que entender o que é quando alguém critica, entender o que é quando alguém elogia, porque também tem elogios que não vêm de graça. Quantas e quantas vezes já aconteceu de eu partilhar de alguma situação ali, vivenciar alguma situação onde vinha alguém para falar assim, nossa, muito bom o seu evento, maravilhoso. Deixa eu falar lá na frente. Aí você chega para ouvir o que é, a pessoa tava vendendo o Corsa 2008. O objetivo dela não era o seu evento, entendeu? Então tanto a crítica quanto o elogio podem ser perigosos dependendo de como você for lidar com aquilo. E você tendo responsabilidade sobre o que você está fazendo e produzindo, você vai saber lidar com as situações. Vai aparecer coisa nova? Vai aparecer coisa inimaginável e você vai ter que lidar com aquilo. É o improviso. Todo evento de arte urbana ou de expressão urbana, cultural, vai lidar com improviso. A gente lida com improviso como rima. Mas, cara, você tem que lidar com imprevistos e improvisar uma solução. Exemplo, você vai numa feira artesanal, aí você chega na feira artesanal, tem 5 barracas montadas e outras 3 para montar. E aí você descobre que quem tinha que montar foi embora porque deu horário e não montou as outras 3. E vai vir gente para poder colocar as coisas na barraca, e aí? Aí você tem que lidar com o imprevisto, entendeu? Não sou eu que vou dar a solução aqui não. Cada um vai buscar a sua. Mas o ponto é esse, acontece isso. Batalha de rima. Pô, fiz uma batalha para 16 MCs. Vieram 2. Lide com isso. Pra cima. Tem entendeu? Pode fazer a final. Tá suave. Exato, entendeu? Pô. Oxe, repesca 14 vezes. Tá ligado? Cada hora é uma personalidade diferente. Outra situação. Dentro de batalha de rima também, porque todo mundo aqui lidando, né, nesse contexto. Vou fazer uma batalha de rima, aparece um grupo de pessoas do lado da batalha falando alto. Lide com a situação. Busque as melhores maneiras de resolver. Eu já vi gente em batalha de rima, organização em batalha de rima, que via a conversinha do lado e criticava e xingava. Eu já vi gente de batalha de rima que via o pessoal conversar e falava, não, vem cá, vamos assistir a batalha. E eu já vi gente falando, pô, tá conversando? Só se afasta um pouquinho para não atrapalhar. Vai lá nas pessoas para conversar. Cada um vai lidar de uma forma. O importante é eu saber como eu quero lidar. Quando a gente tem tantos exemplos no cotidiano como já existem, aqui tem uma batalha, do outro lado ele tem outra batalha, do outro lado tem outra batalha, a gente já consegue ver o que é legal e o que não é, que a gente concorde ou não. Então a gente consegue, a partir da nossa opinião e a partir do que a gente acha que é possível também, tentar reproduzir o que a gente acha certo e melhorar o que a gente acha errado, certo? Enquanto MCs, é importante a gente pensar nisso também. Um bom produtor de evento de batalha de rima é uma pessoa que já passou pela situação de rimar. Porque quando você já rimou, você já sabe o que precisa. Você sabe o que não é legal. Pô, eu tô rimando, tem uma pessoa, sei lá, tossindo do meu lado. Você sabe o quanto que aquilo pode atrapalhar ou não? Você sabe como conversar e resolver aquela situação. Acabou rimando. Mas o ponto é esse, quando a gente está inserido naquele evento, naquela situação, a gente consegue entender melhor como resolver os problemas daquilo. Um MC que vai rimar dentro de um tipo de beat específico. Você já deve ter passado por isso.
Pô, o cara chegou aqui e falou, não, mas eu só rimo no boom bap. Eu só rimo no detalhe. Eu só rimo no formato tal. Como que você lida com isso? Sendo a produção. Cada produção vai ter um jeito. Tem produção que vai olhar e falar assim, cara, aqui a batalha é assim, rima aí com esse beat. Tem gente que vai falar, não, pera aí, deixa eu trocar. Cada um vai fazer de um jeito. Tem uns que nem falam, né? Coloca tipo um round pra um round pra outro e que se vira. E vai. Entendeu? Então, cada produção vai ser de um jeito. Jogar só pra um lado, mas O importante é a gente entender que cada produção tem um jeito, é necessário respeitar aquela produção. E aí eu digo também para todos que estão aqui sobre batalha de rima, você foi numa batalha, você não concorda com o que está acontecendo? Pera, observa, entende aonde você pode opinar ou não, para não interferir no que está acontecendo. Porque querer causar uma revolução num negócio que já está acontecendo, você pode acabar matando um evento que estava acontecendo legal, que estava sendo um evento exemplar ou virando um exemplo para uma região. Certo? Só queria comentar que um dia desses eu fui na batalha, aí pá, a batalha era pra acontecer com o microfone. O cara passou tipo uns 20 minutos configurando tudo lá e pá. Aí pá, vamos começar a gente. Ninguém queria rimar com o microfone, tinha só eu e outra pessoa. Aí tipo. Aí pá, era a regra da batalha mesmo, você rimar com o microfone, não poderia tirar. Aí. Aí, tipo, quando pra fazer votação assim, a organização puxou a votação pra tal coisa. Um MC puxou a votação, tipo, acompanhado de vários outros MC que não queria, porque era a maioria, e dessa forma acabaram oprimindo a organização, e o cara acabou cedendo, tá ligado? Porque os caras estavam muito chatos. Isso aí foi paia. Porque, tipo, se é regra da batalha mesmo, você tem que acatar. Afinal, o cara quer, não sei o que, eu sou MC, tem medo de microfone? E isso também dialoga com essa questão, assim, que tipo de produção que aquele espaço tem. Poxa, a produção do evento organizou para ter microfone, organizou para dar esse desafio, mas ela soube apresentar isso para o seu público. Então é até uma coisa para a gente pensar, se eu for produzir uma batalha, como que eu estou dialogando isso com o meu público? Como que eu estou trazendo aquilo para o meu público? Os diálogos que a gente tem aqui, o tempo todo, quem está participando sabe, quem está vendo nas redes sociais aí também acompanha, a gente fala no começo, ó, a gente vai fazer um diálogo assim, 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 para isso, com esse objetivo. Por quê? Porque o nosso foco principal é que todo mundo aqui entenda o que está acontecendo, concordando ou discordando. Um minuto. Concordando ou discordando, o importante é que as pessoas entendam o que está acontecendo. Se eu, como produtor, trago aqui microfone, por exemplo esse aqui, a gente já falou nas edições aqui, né? Talvez hoje a gente não tenha comentado o porquê, mas é importante. Quando a gente traz o microfone aqui e passa para vocês usarem, não é só para todo mundo te ouvir melhor, não. É para a gente poder também registrar o seu som, para que você seja melhor escutado. Quem quiser te ouvir, que possa te escutar melhor nos arquivos que a gente tem aqui, né, os registros que a gente tem online, certo? Quando uma pessoa traz um microfone, uma caixa de som grande e coloca isso, é também um desafio. Como você disse, tem MC que às vezes, pô, você é MC, você não rima com o microfone, mas às vezes ele não está acostumado, nunca pegou um microfone para rimar. Escutar a voz, né? Não sabe como escutar o som, né? Não tem o hábito de se escutar, de se ouvir. É possível, entende? Então como lidar com isso? Se eu sou produtor, eu tenho que estar refletindo sobre isso. Como eu lido com essa situação? Surgiu um imprevisto, né? Surgiu um imprevisto. Como que eu vou lidar com esse imprevisto? O pessoal não quer rimar com o microfone. Ou você explica melhor, ou você aborta a missão do microfone. Lida com isso. Tá ligado? É isso. Mais alguém quer falar? Ok. Mas também a organização que coloca microfone pra edição da batalha dele tem que... Calma aí. Tem que saber...
Se a organização coloca microfone pra edição da batalha dele, eles têm que saber lidar com o tratamento do áudio também, né? Porque às vezes a mixagem lá tá tão ruim, que o microfone tá tão grave, que a plateia não tá entendendo nada. Por exemplo, eu já fui numa batalha tal, que eu não vou dizer o nome, mas é uma das Big Four. E aí, tipo, os MC lá rimando no palco lá com o microfone, e a plateia não tava gritando pra rima nenhuma. Aí estavam criticando, né? Nossa, a batalha ficou flopada, pá, ninguém tá gritando pra nada, pá, já tem pouca gente, aí ninguém grita pra nada, tal, o bagulho tá murcho. Aí deu problema lá no equipamento dos caras, desceram do palco e foram fazendo a voz. Perfeito, todo mundo começou a gritar porque voltaram a entender as rimas, tá ligado? Aí aquele bagulho todo grave lá e tal. Então, tipo, eu acho que é meio que um pouco mais obrigatório pra uma Big Four ter isso, mas tipo, se uma batalha underground vai fazer isso, eles precisam ter o equipamento necessário pra aquilo ser feito, tá ligado? Se não faz na voz mesmo, tá ligado? É uma questão de manejar. É uma questão de manejar os recursos que você tem pro que você quer fazer, tá ligado? Então, tipo, pá, eu tenho um microfone foda, mas cacete, tem, sei lá, 10 pessoas na plateia, o microfone tá dando problema. Será que eu preciso usar esse microfone pra essa demanda aqui? Será que cabe? Acho que precisa avaliar isso também. Quer falar também? Fica à vontade. Juro que você pede. Não, fica à vontade. Sobre o microfone, é exatamente isso que vocês falaram, né? Hoje a Três Tombo tem mic, tem caixa, só que eu sempre deixo aberto pros MCs. A regra é essa, tipo, como os MCs se sentirem melhores, tipo, vai rimar na hora. E se um ou outro, cada um tem uma opinião mic ou sem, aí eu deixo eles resolverem entre eles. Eu, tipo, como eu fico o dia inteiro falando, tenho basquete, tenho organização, eu apresento com o microfone, mesmo às vezes tendo 10 pessoas. Por quê? É uma condição minha, eu não tenho tanta potência vocal assim, e se eu ficar falando muito alto muito tempo, eu vou me esgotar. Então, é isso mesmo que vocês falaram. Vai pôr microfone? Tem que pelo menos dar uma instrução básica, tem que ver se é viável. Tipo, o Lê, sempre que... Nossa, hoje eu tô levantando a mano. Sempre que eu vejo que ele tá numa batalha e estão usando o mic, a todo momento ele falou, não abafa, mantenha uma distância assim, porque é o jeitão dele, tiozão professor. E legal, sobre o microfone é uma discussão, né? Isso aí, cara, eu dei muita cabeçada, viu? Sem contar as batalhas que ficou tipo 5, 6 minutos parada entre o primeiro e o segundo round, porque deu problema no equipamento de som, tá ligado? Eu tô tentando manter, você falou algumas coisas sobre comunicação, sobre estrutura. Eu passei por uma situação, eu e a organização, que eu acho que pode chegar até vocês também, eu acho que pode somar em alguma coisa, vai fugir um pouco do assunto. Mas nem tanto assim. Tínhamos o seguinte sonho, ter banheiro químico, estrutura de som, premiação na Três Tombos. A gente não tinha, já tinha Fire, mas não tinha tudo que tem hoje. Aí, eu não vou citar nomes, que eu não sei como isso pode repercutir, mas um político que se jura de centro, que a gente sabe que é de direita, que é atuante na região, chegou na gente e falou, cara, queria ajudar. Tipo, o pessoal dele viu o movimento e chegou, cara, queria ajudar. Como você queria ajudar? A gente consegue tirar equipamento de som, banheiro químico e uma premiação. Beleza, você pode ajudar a gente sem colocar o seu nome estampado no evento? Posso. Ó, legal, né? Vamos fazer. Aí teve a primeira edição que foi com a estrutura deles. Aí do nada eles colocam um puta bandeirão lá estiado e vem 2 assessores começando a distribuir, panfletar. Aí a gente, pô, o que tá rolando? Ele falou, não tem nenhum cartaz com o nome dele, mas tinha o slogan dele grandão. E eu não soube lidar com aquilo na hora. Eu deixei rolar, falei, não, só hoje. Mas cara, eu fiquei uma semana mal mesmo de cabeça, porque eu deixei acontecer. Eu que eu digo é falando em nome da organização, tá gente? Pelo amor de Deus, eu não faço sozinho. Mas ó, estejam preparados pra isso. E outra, ó, depois que rolou isso a gente falou, cara, a gente não quer bandeirão. Sabe qual que era a premiação? 2 camisetas da campanha dele. Então, aí teve outro diálogo, ó, não vai rolar nem isso. Se você quiser continuar, beleza. Beleza, a gente consegue continuar, mas a cada 2 meses e tem que ir alguém na subprefeitura assinar o documento e assumir certas responsabilidades lá de danificação e tal. Fizemos 1, 2, 3 vezes com o banheiro químico. Na 4ª, não deram satisfação. Na 5ª vez, nem conseguimos contato.
na sexta desistimos. Mas tipo, só o que eu quero falar é isso, estejam preparados para quando esse tipo de gente chegar no evento de vocês já estarem posicionados sobre se vai fazer ou não. Assim, a gente não pegou dinheiro dele para nada, a gente pegou o nosso dinheiro, certo? O seu, a gente usou esse dinheiro que a gente junta para fazer o evento. Só que eles não estavam só distribuindo a verba, eles estavam se autodivulgando. E por mais que tenha sido só uma vez que eles estavam lá, acredito que um ou outro falou, pô, eu não sei em quem eu vou votar. Mas eu lembro que no dia que eu tava na Três Tombos, esse cara aqui, ó, ele tava lá com eles. E se eles fecham com o pessoal que eu admiro, que eu gosto e tal, não é possível que ele seja mau caráter. Então nós permitimos isso acontecer na nossa casa, então estejam prontos para como reagir quando acontecer com vocês também, certo? Eu queria reforçar sobre essas questões 3 pontos. Primeiro, sobre a informação que a produção de um evento produz, né, e faz para o seu público. A produção do evento ela não precisa trazer tudo para o público, porque às vezes tem questões administrativas, burocráticas, que nem todo mundo precisa saber. Isso incomoda, na verdade. O pessoal veio rimar e tem que ouvir a matemática do percentual da... Porra, incomoda, mano. Tá ligado? Eu falo assim, eu vou numa batalha. E aí o cara começa a falar, não, porque a gente tá aqui, mas a gente tem um abaixo-assinado do não sei o quê, e bababi, bababi. Enche o saco. Mas é necessário também a gente entender os caminhos que a gente vai propor. Se a minha batalha for assim, né, pô, eu vou abrir o jogo transparência total e todo mundo vai saber o que... Então beleza, então todo mundo que tá lá tá ciente do que vai acontecer. Agora, nem todo mundo tem que pensar dessa forma e agir dessa forma. Por isso que eu tô dizendo, às vezes é chato. Então é saber controlar o que você quer, o que você não quer levar para o seu público, os estresses que você quer gerar. A segunda questão, também do que você falou, não só sobre um político específico, mas a política, essa politicagem, não é a política em si, mas a politicagem da pessoa te dar algo querendo algo em troca. Isso tem nome, certo? Dentro dos editais e tudo mais, a gente chama isso de contrapartida e não é uma coisa errada, só que é uma coisa que precisa ser dialogada. Não tá errado o cara levar os panfletos, contanto que ele avisasse. Chegar lá os panfletos e não ter avisado, chegar uma premiação que na verdade é divulgação, não é o combinado. E o combinado não sai caro, entende? Então é uma coisa também a se pensar. Quando eu vou organizar um evento, que tipo de responsabilidades em contrapartida que eu quero ter? Um outro exemplo, um relato também, né? Aqui na Brasil Rima já apareceu muita gente falando, eu filmo pra você aí a batalha. Deixa que eu tiro as fotos pra você aí a batalha. Não, mano, deixa que eu faço ali, eu faço a live pra você, a transmissão pra vocês. A contrapartida é no meu canal e o que eu lucrar é problema meu. Então não vai chegar pra ninguém aqui. Então a imagem de vocês já tá aparecendo num canal de outra pessoa, de um terceiro, vocês não vão ter direito sobre ela, e aí? É certo? Aqui a gente não tem lucro de porra nenhuma, porque a gente tem como divulgar essas coisas, tá ligado? O registro que a gente faz aqui é mais de portfólio, né? Pra vocês pegar lá e usar como portfólio. Pegar o link lá, colocar no currículo de vocês pra falar, já ganhei essa batalha, já passei por isso, é isso, é um material. Material de estudo pra você também, né, treinar dentro de casa. Pô, vou pegar esse termo aqui, esse formato aqui, vou treinar fora. É mais pra isso. Agora, lucro não tem. Se tivesse uma pessoa aqui focada em fazer a transmissão ao vivo para ganhar, ela ia lucrar pra caramba, mas a gente não ia ver o dinheiro mesmo. Então elas por elas, eu prefiro fazer nós aqui pra nós, certo? Dei o exemplo disso, mas já aconteceu. Fotógrafo profissional chegar aqui e falar, mano, vocês são uma atividade maravilhosa, que legal, vou tirar umas fotos. Falei, fica à vontade, só pega o direito de imagem aí do pessoal, porque eu não vou me responsabilizar. Porque senão o cara joga nas minhas costas, fala, não, mas o elegante ele autorizou. Não autorizei nada, mano, você faz aí porque o espaço é livre, a atividade é pública, mas eu não autorizei. Por quê? Porque eu sei o limite da minha produção. Imagina eu dar meu nome
minha responsabilidade pra vocês que estão aqui falando, não, tá tudo certo. E aí o cara vai lá e usa de má fé a imagem de vocês. Aí vai cair nas minhas costas. Então eu sei a responsabilidade do que eu tenho. Eu dialogo. Eu vejo alguém que tá vindo numa outra intenção. Mano chegou aqui, já aconteceu também. Mano chegou aqui, deixa que eu faça os beats pra vocês. Claro, irmão, como que vai ser? Cadê o documento falando que você tá doando o beat? Quero o documento. A gente tem, já pra vocês saberem, a gente tem alguns beats que apareceram durante esses 7 anos. A gente tem alguns beats que apareceram pra batalha. Mano, é exclusivo para a batalha. Só que a gente não tem nenhum documento assinado essa exclusividade. Aí eu coloco aqui, o evento começa a bombar, a música pega, a batalha ali ganha milhões de views, o cara vai querer lucrar em cima da gente. E aí? Então não foi uma boa ação. Não foi no benefício do evento. Foi pra ter uma contrapartida. Foi pra ter um negocinho a mais. E esse que é o problema do não ter combinado. Combinado não sai caro, é conversar e organizar a coisa pra seguir do jeito certo. Além disso, eu sei que eu falei bastante já, mas é só um último ponto que o Will levantou. Pena que... tá chegando aí. Uma outra questão que o Will levantou, que eu acho que é importante falar. O cara começa ali a rimar, tem um microfone, e aí o pessoal não sabe usar o microfone, e aí a batalha o cara não quer usar, e a batalha não sabe lidar. Coisas que falham ainda na organização de batalhas. Eu não falo em outras batalhas, inclusive nessa. A gente não saber explicar o uso do material. Acho que os registros que a gente faz aqui são comum e de portfólio. O material que a gente tem aqui tá nas redes sociais, TikTok, YouTube, Instagram, para você poder usar à vontade. Mas nem sempre a gente fala disso. Hoje calhou de ter um espaço para falar disso, mas é importante todo mundo estar ciente. Isso aqui é um material feito para tal coisa. O microfone que a gente usa, ninguém chegou e explicou para vocês como usar. Mas, tem um jeito certo? Tem. Se esse microfone tem uma limitação de captação, se eu colocar ele nessa distância, ele vai pegar bem minha voz, que está alta. Se eu for falar mais baixo, aí eu tenho que aproximar um pouco mais do microfone, para que ele possa pegar a mesma captação de som. Ih, que arrepio no espinho. Entendeu? Se eu for falar mais alto, eu tenho que deixar ele mais distante. Porque senão quem tá lá vai escutar o né, do som do microfone. Pera aí. Só um minuto. Algo que é habitual em MC, que já usa microfone. Vai usar microfone, coloca ele aqui assim pra falar e tal, não sei o que. E se eu faço isso? Eu tô falando baixo. Mas se eu faço isso gritando, certeza que tá ouvindo já ouviu um estouro de som. Então é o cuidado que eu tenho também com o microfone. Isso dando um exemplo de um microfone simples para registro de imagem. Agora, quando você está fazendo isso com uma caixa de som, como que você tampa o microfone? Como que você usa aquele material? E aí vem o ponto principal. Eu dei esse exemplo aqui para focar nisso. Não é a produção que tem que te ensinar a usar a sua ferramenta. Você não chega no eletricista que foi na sua casa e ensina ele como usar um alicate. Ele tem que saber usar a ferramenta. O que você mostra para ele é o que precisa ser feito. A mesma coisa para o artista. Ele tem que saber usar suas ferramentas. Sou um MC, mestre de cerimônia, rimador, e não sei como usar o meu corpo como ferramenta de expressão. Não sei como usar o microfone como ferramenta de expressão. Não sei como usar o enquadramento de imagem como ferramenta de expressão. Então, peraí, será que eu estou sendo um bom rimador? Diante do que a gente tem hoje de divulgação, será que eu estou sabendo melhorar e aprimorar isso? Será também que esse é meu objetivo? Se eu quero ganhar a vida como rimador, se eu quero usar isso como profissão, preciso aprimorar essas coisas. Entender o que é figurino,
A roupa que você está usando aqui hoje, ela representa para quem está te vendo algo. Entender o que é, como eu disse, né? Movimento de corpo. Eu ficar aqui rimando desse jeito, eu ficar aqui rimando desse jeito é diferente. Impacta as pessoas de outra forma. Não é? Tô falando sozinho. Então, a questão de vocal, os cuidados que eu tenho pra minha voz. De eu chegar aqui e rimar desse jeito é diferente de eu rimar com a minha voz. E é diferente de eu rimar cantando. E é diferente de eu rimar gritando e acordar rouco amanhã. Sim. Entende? E seu MC de boina rimar dançando e fazendo beatbox? Fala de novo. E seu MC antigo assim de boina rimar dançando e fazendo beatbox ao mesmo tempo? Pode acontecer. Pode acontecer. Inclusive aconteceu mim. E acontece contra mim, velho. Como é que pode isso? E aconteceu sexta-feira. Mas o negócio é o seguinte, coisas assim são parte são ferramentas, né, do trabalho de um rimador. Agora, não é a produção que tem que se adequar a isso. O rimador tem que se aprimorar. E aí vem o aspecto que eu falei sobre a produção se comunicar. Quando você chega numa batalha, e aí você tá na batalha e tem um monte de MC que tá chegando, tá começando e quer ensinar a organização a como fazer, a organização precisa se comunicar. Se ela sabe comunicar, realmente toque, ela sai de frente. Se a organização tem a certeza, né, do material que ela sabe, da experiência que ela tem, ela vai saber se comunicar com o seu público para explicar aquilo. Se ela está começando também, é bom ela tentar entender o que está acontecendo para se adequar ao que é necessário. Se ela já está com mais experiência, ela vai saber falar pro cara que está chegando, pra mina que está chegando, e falando, não, porque isso aqui está errado. Por que aquilo não está errado? Ou por que aquilo está errado? E como isso pode melhorar? Entende? É a questão dos imprevistos que eu comentei com vocês. Cada um vai ter que saber lidar com a produção do que faz. Gente, que horas são agora? 5h21. Eu sei que eu me estendi aqui muito em palavras, a gente também teve bastante diálogo. Não sei se mais alguém que não falou gostaria de comentar ou opinar alguma coisa. O espaço é livre para expressão, mas eu peço para a gente concluir, para dar tempo da gente finalizar a batalha em tempo. Pode ser? Mais alguém gostaria de fazer algum levantamento, alguma opinião, alguma... Claro. Queria dizer que realmente a divulgação da Brasil Rima tá funcionando, porque esses dias lá em casa eu tava no YouTube e apareceu no meu YouTube lá, tipo, sem eu ainda ser inscrito e tal no canal, apareceu a minha divulgação no canal de vocês, tipo um corte no shorts do YouTube lá. E era eu mesmo, pra mim mesmo, tá ligado? Mais alguém quer falar? Mais alguém quer falar sobre produção de evento de rua? Mais algum levantamento? Não? Queria então concluir, vou usar de 2 minutinhos aqui, rápidos, tá? Para falar. A gente focou hoje no diálogo sobre a batalha de rima como evento de rua, como produção, né? Mas o que a gente falou aqui não serve apenas para a batalha de rima. Isso é simbólico, né? Porque é o que todo mundo aqui está habituado a viver, mas serve também para que a gente pense, quando a gente vê um movimento de rua, uma roda de samba acontecendo na rua, um encontro circense, uma feira livre, que tudo aquilo que está acontecendo tem formas de acontecer, tem formas de ser produzido. E pra gente, eu falo isso para a gente acabar também não desrespeitando o que está acontecendo ali, para a gente entender o que está sendo feito, para não tentar passar por cima de gente que às vezes está mais tempo que a gente ali, entende muito mais daquilo que está acontecendo do que a gente, certo? Agradeço a todos que deram uma atenção. Sei que a conversa foi um pouco prolongada, mas às vezes é importante para a gente não sair com tantas dúvidas.
E as dúvidas que aparecerem, que a gente possa buscar soluções também e de outras maneiras, né? Tem tanta forma de pesquisa hoje, é importante a gente buscar, certo? Conhecimento sempre faz bem. Muito obrigado pelo papo. Daqui uns minutinhos a gente começa a batalha, certo? Valeu, gente. Pô, pô, pô!